Olá, boa tarde. Primeiro dia da semana útil de trabalho, segunda-feira, um dia importante para refletir. E é necessário refletirmos sobre aquilo que estamos a fazer com os membros da nossa família. Nós que temos a responsabilidade de preparar a futura geração deste país. Pais, deixa-me dizer que os meninos não são os responsáveis pelo seu surgimento. Os meninos que estão a crescer à nossa volta foram trazidos por nós, pais, a geração que está a preparar o futuro desta nação. Nós é que trouxemos estes rapazes. Trouxemos os rapazes e alguns deles foram largados à sua sorte. Onde param alguns pais? Você pode dizer, não, eu sou um pai presente, estou sempre atento. Eu olho com olhos de ver aquilo que está a ser feito pelos meus filhos, em torno deles e a favor deles. Agora, será que de facto, em algum momento da sua vida, você não desviou o olhar e ele perdeu-se? O que é feito de alguns pais? Por que eu estou a falar disso? Por que eu estou a tocar nesse assunto, neste aspecto? Vamos ver daqui a pouco no programa. Quando os pais se exoneram, quando os pais evitam assumir as responsabilidades na educação dos seus filhos, o resultado é uma geração completamente destruída, sem moral, sem princípios, sem verticalidade, nada, zero. Até o amor por aquilo que não lhes pertence, desaparece. Amor pelo próximo, amor pela propriedade alheia, desaparece. Briga de gangues no Rangel termina em morte. Disputa entre vizinhos no bairro Simeone provoca a morte de um dos membros da comunidade. Aqui, os factos fazem eco. Roda. Sem vosso ecos e factos, junta-se a nós o professor Júlio Quental. Professor, boa tarde, segunda-feira. Boa tarde, Mário Santos. Muito bem, devia ser um dia de talvez fazermos um balanço positivo daquilo que aconteceu no final de semana. Muita gente foi à igreja, teve a oportunidade de sentar-se à mesa com os filhos. Devíamos estar aqui hoje, assim, a sorrir, com um sentimento de que vale a pena viver. Todavia, logo na abertura temos dois dados que já são preocupantes. Um deles, uma briga entre vizinhos. Correto. E vai ver, o professor tem acompanhado o programa até o final, Correto. que são meninos na flor da idade. E eu pergunto, onde estão os pais? Mário Santos, o Mário cansa. Só um momento, tia Cecília, enquanto falamos, pode deixar a imagem do trânsito aqui, por favor. O Mário não se cansa todas as semanas de abrir o programa apelando às famílias. A responsabilidade dos pais. E não só dos pais biológicos, aqueles que têm sob sua tutela, aqueles pais de criação. Tem menor sob sua tutela. Mário, hoje vinha por aqui, quando vinha aqui por aqui, estava a ouvir uma estação de rádio. E estavam a abordar sobre gangues. Grupos de meninos de 40, compostos por 40 elementos, dos 12 aos 17, certo? Que certo. São os da Baixeira e os da Cimeira, num bairro. E que eles entram em conflito com katanas, com... Mário! Quer dizer, o que é que se está a passar com as famílias? Porque são as famílias estão a se exonerar. Os pais que vão para a cama dormir, certo? E esquecem-se de que os filhos estão na rua. Os filhos entram depois dos pais. Mário Santos. Que pena. Bom, temos aqui esta imagem que nos chega das imediações de Alimenta Angola, em direção Mário. a Viana, né? Sim, senhora, Mário. Olha, há aqui um condensar do trânsito, não sei por que razão, mas se calhar o operador vai nos dar uma vista diferente, mas só para falar aqui. Portanto, Mário, repare que, embora esteja condensado, mas o pavimento
está demarcado com linhas. E essas linhas permitem, ou deveriam ajudar os condutores a se posicionarem em razão das filas de trânsito. Todavia, percebe-se que existem mais filas de veículos do que as correspondentes vias de trânsito. Quer dizer que os condutores estão a formar mais vias ou mais filas de veículos do que aquilo que a norma recomenda em razão das marcas rodoviárias. Pronto, e estão aqui condutores a transitar por de cima das linhas. O Código de Estrada estabelece que as linhas longitudinais contínuas, ou descontínuas no caso, podem ser pisadas ou transpostas para a execução de manobras, mas não transitar de forma extensa sobre elas. Estes estão mesmo por de cima da linha. Está errado. Transporte coletivo. Correto. Se existem marcas a delimitar as vias de trânsito, os condutores devem posicionar-se em razão do número das vias de trânsito existentes. E quando não se respeitam as normas, professor, no Mochico, estão registrados até agora, ia dizer catalogados, não estão catalogados, estão registrados mais de 200 acidentes até agora. Meu Deus! Resultando em 100 mortes. Sim. Os níveis de responsabilidade. Enquanto não depurarmos, quer dizer, há indivíduos, Mário, que conseguiram a carta por mecanismos ilícitos, certo? E não aprimuraram o seu conhecimento, não foram buscar depois, nem melhoraram a sua perícia em termos de condução. E isto reflete, portanto, nos acidentes. Mas vou lhe dizer mais, as autoridades, a própria norma, o Código de Estrada, e de forma subsidiária o próprio Código Penal, prevê que se remova, que se impeça ou que se limite ou condicione o exercício da condução. É por isso que temos que discutir aqui, Mário, de forma muito séria, portanto, a aplicação efetiva das medidas acessórias, que é a inibição de conduzir, certo? O impedimento e, no último, a cassação da carta de condução. Está legislado. Vamos utilizar isso. Uma briga entre gangues rivais na localidade do Rangel, estou a falar do distrito urbano do Rangel, termina em morte. Vai ver daqui a pouco, na edição de hoje do nosso Vozes, Ecos e Factos. Vamos ter também com a ajuda do Zé Ribeiro. Boa tarde, Zé Ribeiro, o técnico do CISP, que está na sala de operações do CISP. Vai dar-nos agora um outro ponto da cidade capital. Imediações do Motel Sunset Samba. Vai poder perceber como é que está a ser feito o trajeto naquela zona da capital do país. Professor. Mário, nos últimos 4, 5 meses, os condutores que circulam nesta via, neste local, têm tido um comportamento impecável. Os que vêm do centro da cidade em direção... Corretíssimo. Dá a impressão que aqui paira aqui um anjo bom, Mário. Porque repare só, estão ali perfilados. O trânsito está condensado, mas estão perfilados. De forma ordeira. Ordeira. E este comportamento, Mário, a pressa de estuar, mas se calhar ele tomou isto para fazer o retorno, correto? Porque as setas de seleção, ou de direção também, ali indicam que pode tomar a via de trânsito mais à esquerda os condutores que pretendam fazer o retorno. Mas percebe-se, Mário, que os veículos estão aqui bem perfilados. Outro sim, percebe-se que este veículo imobilizou-se à distância regulamentar. Fez mesmo. Pois, o Código de Estrada estabelece que na proximidade de interseções, certo? A imobilização deve ser feita nunca menos de 5 metros antes desta ou após esta. E este veículo imobilizou-se a uma distância que percebe-se que são mais do que os 5 metros. Outro sim, Mário, por favor. E isto vai para as autoridades. Percebe-se ali o esfumar das marcas que legitimam o atravessamento de peões. Na passadeira. Corretíssimo. Portanto, o que é que se passa, certo? Para que as autoridades não intervenham e recoloquem as marcas neste ponto e a transfiram para o lado seguinte. Porque dá a impressão que os peões aqui atravessam e depois não podem completar o atravessamento. Aquela senhora, não sei, vai atravessar. Se vai atravessar, está correto. Agora, esta circulação de peões na faixa de rodagem é que está errada, porque no caso há passeio. Mesmo com a colocação de sinais de regulação do trânsito na cidade de Luena, sobretudo cidade de Luena, estou a falar do município sede, município do Mochico, mesmo assim o número de acidentes continua a crescer. Toda a província registrou mais de 200 acidentes, 209. Só o município sede registrou 100 acidentes. 100 acidentes. 38 mortes. Vamos ver daqui a pouco.
Vamos então para outro ponto da cidade capital, viaduto do Prenda. Já podemos ter, Cecília? Temos o viaduto do Prenda? Temos agora, vamos ter com a ajuda do Zé Ribeiro. Ele vai mostrar-nos como é que está a ser feita a circulação no viaduto do Prenda. E nesta altura, estamos próximo muita gente está a circular já com o pretexto de regressar a casa para se juntar à família e em busca dos locais que podem ser usados para fazer essa viagem de forma mais fluida e mais segura. Estrada do Zango, quem sai da Fidel Castro em direção a Calumbo. Corretíssimo, Mário. Agora repara aqui num pormenor, Mário. Para começar, temos aqui essas irregularidades. Estes veículos... Frente ao mercado, esse é o mercado. E olha a distância entre o lado direito dos veículos e o lance. Pois. O Código de Estrada estabelece que a paragem e o estacionamento deve ser feita o mais próximo possível das bermas ou passeios, mas de forma a evitar a colisão. Olha aqui esse espaço. Por que não o fez o mais à direita possível de acordo com a norma? Muito bem. Outro sim, essa presença aqui de pessoas e de motociclos. Está errado. Na faixa de rodagem. A imobilização, olha viu, professor? Viu o que o motociclista lá vai? No sentido inverso. Oposto. Olha aqui, Mário, ao invés de imobilizar-se à direita, fê-lo ali. Portanto, na faixa de rodagem. Mário, estes são pontos estratégicos em que tem que haver mesmo polícia de trânsito para sancionar. Nós temos que aplicar a sanção mesmo, certo? Porque essas pessoas só vão perceber que há normas desde que haja ali uma autoridade para as sancionar em razão do cometimento de ilícitos. São ilícitos rodoviários. Aqui também percebe-se a mesma coisa. Há um condensar aqui do trânsito e depois deste ponto aqui o trânsito flui. Portanto, os locais de paragem para azuis e brancos têm sido um local de constrangimento para o trânsito. Pois. Por quê? Porque a imobilização é feita de forma desordeira, não em observância com a norma. Às vezes até em segunda fila, correto, Mário. E vimos aqui há bocadinho, em segunda fila. Obviamente que em segunda fila, está ali outro caso, vai criar o quê? Um estreitamento da zona circulável. Mas se houver ali um agente, a ficha sai daí, não é assim. E se insistir, multa, as coisas podem melhorar. Bom, vamos ver. Eu falei-lhe um bocadinho dos números que crescem na província do Mochico. Sinistralidade rodoviária. Preparamos uma matéria para si, presta atenção aos detalhes. 209, mais coisa menos coisa. 209 acidentes ao nível da província. Só o município sede lidera o número de acidentes. Professores, prepare-se, vai ficar arrepiado. Ok. Que a Cecília ponha esta matéria que preparamos. Pode pôr. Apesar do trabalho de sinalização de algumas artérias da cidade de Luena, o número de acidentes não reduziu. Os automobilistas e mototaxistas continuam a andar pelas estradas sem preocupação, segundo o diretor da Aviação e Trânsito, que afirmou também que só no município sede ocorreram mais de 100 acidentes de viação. Tivemos, no seu todo, 209 acidentes, entre estes 39 mortos, 253 feridos. O município que muito nos assola ou nos preocupa é o município do Mochico, com 135 acidentes, e o município do Luau, com 49 acidentes. Adriano Moisés disse ainda que foram realizadas 293 campanhas de sensibilização, onde foram apreendidos 249 automóveis. Já no tocante às multas, foram aplicadas 1.107 e arrecadados os respectivos valores para o cofre do Estado. Correspondente a 21.938 milhões e 653 pagas ao valor correspondente de 10 milhões e 855 mil kwanzas. Depois dos últimos 12 acidentes na curva que dá acesso à ponte do Lumés, conhecida como a Curva da Morte, e os apelos dos automobilistas, a Direção da Aviação e Trânsito realizou trabalhos de sinalização naquela zona. O desrespeito às regras gerais do Código de Estrada, o excesso de velocidade, conduzir sobre efeitos de álcool, não respeitar os peões, todos praticamente fazem das ruas como estivessem a fazer pistas de competições, ninguém respeita
ninguém. Realmente ela colocamos sinais, sobretudo a aproximação do não exceder a velocidade de 40 km por hora, a indicação de que ela depois deve curvar à esquerda, depois a aproximação de uma descida perigosa a 10%. Esta é para a advertência aos nossos automobilistas, que, sobretudo os que vêm de outras províncias, que nunca conheceram, pela primeira vez que vêm nesta província. Estamos gratos mesmo por esta prática que o Executivo decidiu fazer e vai nos ajudar a salvar a vida de muita gente. Porque tinham colegas que não tinham domínio dessa via, a pessoa assusta, está em cima da curva e capota. Com a sinalização facilita muita coisa mesmo. Mais precaução. Vai vir aqui, essa é a... Mas só que aqui o sinal podia ter lá assim, né? Lá a entrada da cidade de Luena, seria mais outra coisa. Mesmo com a sinalização, a nossa equipa ainda flagrou alguns automobilistas que não respeitam a sinalização e os limites de velocidades. Caso para se dizer que o problema não está na falta de sinalização, mas sim na consciência dos automobilistas. Olha, eu prestei atenção a um detalhe. Mesmo a terminar a peça, a nossa colega faz referência àquilo que temos referido aqui diversas vezes, temos de forma reiterada, temos discutido sobre isso. Não, com a colocação dos sinais, com a melhoria dos sinais, viu como é que aquele motociclista faz a curva, e aquela curva é uma curva acentuada. E não só, é a chamada curva da morte. Nós já vimos muitas matérias de acidentes que ocorreram naquele ponto. Mário Santos, vi como nota de realce na reportagem de que foram melhorados os sinais. Colocaram-se sinais. Aqui próximo está a estação de comboios, foi colocado semáforo para reduzir a sinistralidade. Semáforo ali, sinais gráficos verticais do outro lado. Mas, Mário, repare uma coisa. Para que servem os sinais se os condutores, estes senhores, não passaram por um processo de formação? É como um burro olhar que é para o palácio. Não lhe diz nada. Não lhe diz nada, Mário. Porque o problema está no homem. Temos dito, são 3 os fatores que concorrem para a ocorrência de acidentes. São a via, o veículo e o homem. E o homem é o protagonista, Mário. O homem é o protagonista. Então, não é à toa que o artigo 119 do Código de Estrada, que nos remete para o Decreto Presidencial 203/16 de 29 de setembro, estabelece um conjunto de requisitos que o candidato deve ter antes de se tornar habilitado para a condução. Aqui, por exemplo, Mário... Quem vai ao Rio no mês? Frisem, por favor. Frisem, por favor. Cecília, podemos parar? Corretíssimo. Temos aqui uma curva perigosa. Estabelece a doutrina e a norma que, por se tratar de um local fora das localidades, entre 150 a 300 metros, deve ser colocado um sinal triangular que adverte a aproximação de uma curva perigosa à direita ou à esquerda. Este encontra a aproximação de uma curva perigosa à esquerda e o outro à direita. Agora, o que está corretíssimo é o que, Mário? São as marcas de movimento. Está a ver o quê? Certo. Portanto, temos aqui uma linha mista em que, para o condutor que sai de cá para lá, tem como linha mais próxima contínua, quer dizer que não deve fazer manobras que o levem a pisar estas linhas. E para o veículo pesado, já encontra o quê? Uma linha mista, mas sendo a descontínua a mais próxima. Quer dizer que ele pode já pisar a linha, porque repare, já descreveu a curva, vai encontrar agora uma reta e já pode executar manobras que o levem a pisar. Mas repare, no perfil da curva, na minha opinião, deviam reforçar com 2 linhas contínuas adjacentes, que é para realçar a proibição de executar manobras. E também estabelece a doutrina que nesses locais, além do sinal, e parece-me ser este, que indica a aproximação de uma curva perigosa à direita ou à esquerda, deve ser completado pelo sinal proibição de ultrapassar para todos os veículos automóveis. Está a ver? Quer dizer, além de ser uma curva, reforça-se com um sinal para indicar que não se devem executar manobras em todo o perfil da curva. Tia Cecília, qual é o gráfico que temos hoje? O professor vai dar aqui uma cátedra ou temos aqueles dados sobre sinistralidade rodoviária? Ponha só, por favor. Bom, daqui a pouco vamos falar-lhe do que aconteceu no distrito urbano do Rangel, município de Luanda. Luta de gangues termina em morte. Hoje é o dia de uma cátedra. Meu amigo que usa as estradas como condutor e não esteve na escola. Aprenda, por favor. Professor. Mário Santos, este grafismo já o passamos, mas como as pessoas pediram que, portanto, disseram que há muitas dúvidas ainda para que se esclareça, e então nós trouxemos-lo.
E quais são as principais dúvidas? Era a relação entre sinais. Quero aqui realçar que estes dois sinais, certo, retiram a prioridade daquilo que encontra. Mas esses dois são colocados na perpendicular ou nos entroncamentos em relação a 1, 2, 3, 4 e 5 sinais. Quem encontra um dos 5 sinais está a transitar na via representada pelo traço mais largo, certo? Certo. Logo, os condutores que circulam na via representada pelos traços mais estreitos perdem prioridade. E para que eles percam é fundamental que encontrem ou cedência de passagem ou stop, certo? E também aqui realçamos que o cedência deve ser complementado por uma linha transversal descontínua, a tal chamada linha de cedência de passagem, e o sinal de stop deve, não é pode, deve, é um imperativo, ser completada pelo sinal, pela linha transversal contínua. E esta linha pode ser acompanhada ou não pela inscrição stop. Também temos aqui uma outra relação, qual? Entre este sinal e aquele. Ambos encontram-se onde? Nas passagens estreitas e são colocados em sentidos opostos. Quem encontra o círculo com a orla vermelha perde prioridade em relação ao que circula em sentido oposto. E obviamente que este vai encontrar o sinal de prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem. Este sinal é aquele. Portanto, qual é a relação? Este último aparece depois do primeiro. Este sinal é colocado para informar ao condutor que ele tem prioridade nos sucessivos cruzamentos. Nos tais sucessivos cruzamentos e entrocamentos, após aquele sinal, ele vai encontrar este ou aqueles, consoante se tratem de cruzamentos ou entroncamentos. E depois de tantos cruzamentos quantos forem necessários, o condutor acaba por encontrar este sinal. Fim da via com prioridade. Quer dizer que no cruzamento a seguir este sinal, se não houver sinalização, o condutor cumpre com a regra de prioridade. Tia Cília, há uma imagem de um cidadão a brincar na estrada. Temos esta imagem. Aquilo, eu fiquei... Não, e quando vi aquele vídeo, eu disse, por amor de Deus, uma pessoa não pode desprezar tanto a sua própria vida. Não pode! Mas é que a pessoa não pode desprezar a própria vida daquela forma. Não pode. Vamos mostrar, tia Cília. Olhem para isto. Pode rodar. Meu Deus. Olha. E junto ao rodado, Mário. Ele pendura-se junto ao rodado do lado esquerdo. Houve aí um sulavanco, não é? Sim, professor. Isso tem som, não? Parece-me que tem som. Podemos ouvir um bocadinho? Deixa rodar com som. Isso imagina na esquerda, vale apertar só. Ele vai em patins, não é? Ele está brincando. Está brincando, sim. Se ele tem o azar de cair, Isso é procurar desgraça com a família. o carro que vem atrás, olhe-o. É logo, Mário. É logo. Portanto, é este comportamento displicente, e o Mário disse bem, que valor é que as pessoas dão à vida. Se ele tiver o azar de cair e o carro de trás o colher, infelizmente configura homicídio. Pois. Está a ver, Mário? E lá o coitado do homem do carro que vem a seguir tem que ir responder em juízo. Certo? Porque, quer dizer, aí está. Vai configurar homicídio negligente. Certo? Certo. Mas repare, eu enquadraria isso mais no suicídio, porque este indivíduo criou todas as condições para que morresse, Mário. Aí voltamos para a questão das famílias. Os pais fiscalizar, educar os filhos, fiscalizá-los. Esse jovem teve aqui um comportamento displicente, Mário, a todos os níveis. E quero aqui realçar um outro caso. É aquilo que nós temos dito, Mário, que o macaco não gosta da vida. A vida é que gosta do macaco, Mário. Isto é um ditado africano, é nosso. Portanto, e quando aqui dizemos de macaco, tem a ver com o comportamento. Porque o macaco atira-se de uma árvore para outra, de um ramo para o outro, displicente, até quem vê que vai cair, mas não. Então o problema é este comportamento displicente que nós temos que condenar, certo? Porque o pai compra os patins e depois toma conhecimento que em razão dos patins que comprou, que é para o filho, ele morreu. Fica com aquele peso de consciência. Se eu não tivesse comprado, meu Deus. Só que ele comprou aquilo porque é para o jovem andar num parque. Vai para um parque, uma zona segura. As pessoas devem perceber que a vida, Mário, é o maior bom que nós temos. Eu estive a ver as imagens que estão a correr que é por aí, das situações que ocorreram ali no Rangel, Mário, e levou-me a refletir qual é o valor que se dá à vida. Nós somos tão displicentes em relação à vida, por quê, Mário?
que façamos uma reflexão. E deixo aqui uma nota, não sei se teremos o gráfico. Não, já o tivemos. Já tivemos o gráfico de sexualidade, mas deixo aqui uma nota. Mário, prestemos atenção a este facto. Quando chegamos a casa, né, no final do dia, o abraço que os nossos filhos nos dão, a esposa quer receber-nos com um abraço, Mário. Olhemos para os olhos deles e percebamos aquele brilho. Aquele brilho, Mário, pode se tornar num brilho de lágrimas se você não chegar a casa ou se você chegar a casa na horizontal. Portanto, reflitamos sobre isto. O nosso comportamento, ou melhor, a satisfação dos nossos depende muito do nosso comportamento. Professor, muito obrigado. Pode regressar a qualquer altura. Hoje estamos com um dia bastante pesado. Os números que preocupam as autoridades, a polícia, ao nível da província do Mochico, quanto à sinistralidade rodoviária, impactam toda uma comunidade. Já vai poder regressar a qualquer altura. Dispõe, Mário Santos. Bairro Simeone, a um cidadão, um jovem de nome Garcia Sungula. Ele que veio visitar os pais, portanto, ele vem da província do Uís, com o propósito de visitar os pais. E então, um dia, num determinado dia, ele estava a regressar para casa, o seu irmão mais novo avista-o à distância e diz assim: olha, eu vou abraçar o meu irmão, com alegria. Só que este rapaz tinha um amigo de 21 anos de idade que prometia insistentemente, todos os dias dizia: vou assassinar alguém da sua família. Ele dizia isso para o irmão do Garcia. No dia em que o rapaz está a ir ao encontro do Garcia Sungula, o tal da conversa, um dia eu tiro a vida de alguém lá da vossa casa, o mesmo, interpela, ou seja, ele está a sair para ir ao encontro do irmão e ele, de repente, vai ao encontro dele e diz o seguinte: eu vou assassinar o seu irmão. Meu Deus do céu! Você vai ver, porque vamos mostrar na peça, o Sheik Abolo esteve lá e falou com os pais do rapaz que perdeu a vida, porque discutiu com este cidadão, lutou com ele e ele rapa de uma faca, paz! Do nada. Detalhe, agora veja, a família pôs-se em fuga, o homem da faca, a família pôs-se em fuga. E a vizinhança, ouça isso, eu quero que você, deixa-me falar para esta câmara, tia Cecília, eu quero que você perceba isso. A vizinhança, apercebendo-se que a família do acusado pôs-se em fuga, temendo uma retaliação, foi com o propósito de destruir, vandalizar aquela residência. E sabe quem defendeu, quem protegeu, quem impediu que isso acontecesse? A família do malogrado. Mostra só, tia Cília. Deixa rodar a peça. Cresce a cada dia que passa os relatos de insegurança no bairro Simeone por causa de assaltos e lutas de gangues que terminam em mortes. Pessoas interpeladas pelos jovens aqui, vivemos numa situação crítica aqui. Tem tido assalto, violações, outras coisas? Assaltos, mortalidade das pessoas, e as pessoas também que têm feito essas situações são filhos daqueles grandes gajos, chefes, é que pertencem a esses filhos que têm feito a mortalidade das pessoas aqui no Simeone. Você já não pode sair com telefone, não pode sair com dinheiro. Logo que você sai, se depara logo com marginais que fazem assalto até a ponto de tirarem a roupa das pessoas. Mudam as pessoas, usam lâminas, facas para ameaçar. Um jovem perdeu a vida. O acusado é um dos vizinhos de 21 anos de idade que desferiu um golpe com arma branca na região do abdômen de Garcia Sungula, que não resistiu. Quando foi 19 horas, o meu filho sai fora do quintal, assim mesmo no quintal, fora do quintal, dentro que ele estava aí na porta, é de onde que vem o menino. Mas o meu filho, que é o maruglário, estava ali à espera do irmão que estava vindo em serviço. Logo que ele veja o irmão ali a vir, o mesmo menino que mata o meu filho, achou que tinha que matar o irmão mais velho.
O irmão, esse que é falecido, foi respondendo a lhe dizer qual é o problema que te faz com que você faça essas promessas para matar o meu irmão mais velho. Segundo o pai da vítima, muito que o implicado no caso ameaçava tirar a vida de um dos seus filhos. Na realidade, nós vivemos aqui sem problema nenhum com os pais, nós mesmos aqui, os meninos, e sendo ele, como já não vive aqui, ele veio de férias mesmo, está cá 2 meses, ele veio a partir da província do Is. Então, nesse momento, o meu filho grita aos meninos assim: nunca tivemos problema, o motivo de você fazer essas promessas para matar o irmão mais velho é de quê? É mesmo assim, logo que ele puxa a faca, já mesmo que ele estava com ele na cintura, já não olhou mais atrás, ele logo mesmo espeta do estômago e que o meu filho já não resistiu. Já não resistiu, já não aguentou. Assim mesmo que o meu filho tiramos o menino daqui na moto até lá ao Chimbicato. Ao Chimbicato, já o filho já não resistiu mesmo. Perdeu muito sangue. Logo que ele puxa a faca, e o sangue começou já a correr mesmo muito. Após o incidente, o acusado colocou-se em fuga. Ainda assim, os familiares da vítima tentaram proteger a residência do implicado na morte de Garcia Sangula. E quando o irmão percebeu que estava dentro, então também tinha que seguir atrás do menino. Ele sozinho se deram mesmo corrida até quando ele apanhou. Ali eles lutaram, depois dali vieram acudir, então o assassino se mete em fuga. Como a família fugiram com medo, então nós estamos a vigiar. Esta madrugada, apanhamos lá um jovem, este jovem roubou a bateria do carro, roubou algumas panelas e lhe apanhamos na madrugada. Para não lhe bater, não lhe fazer mal, então ligamos na polícia. Os familiares dizem não ter condições para realizar o óbito. Neste momento, o meu filho se encontra aí na Molca, só paguei 3 dias neste momento e nesse momento não tem da solução, nem a caixa, nem nada, estou mesmo aqui ainda sem solução. Para o psicopedagogo Alcides Chivango, é fundamental a pacificação de espírito nas comunidades. Uma das causas pode ser a falta de orientação dos pais, né? Há uma crise familiar gritante associada à crise econômica e financeira. Se nós demos conta, os nossos avós, pais, conversavam no Ondjango, onde orientavam seus filhos. Hoje o pai não tem tempo. O pai fica mais tempo nas redes sociais, fora de casa, outros em trabalho, e os filhos ficam à deriva, sozinhos, sem uma educação de qualidade. Apesar do índice de violência nas comunidades estar a aumentar, o especialista acredita que ainda é possível resgatar os valores morais e cívicos. A casa do acusado ficou completamente vandalizada por conta deste alegado assassinato atribuído a este jovem de 21 anos de idade que está foragido. As imagens são de Edson Cunha, José Quiabolo, a partir do bairro Simeone, distrito urbano da Camama. Daqui a pouco também, a qualquer altura, poderemos falar-lhe do que aconteceu no distrito urbano do Rangel. Luta de gangues que termina em morte. A qualquer altura nós vamos falar sobre este assunto. Junta-se a nós agora, Dr. Alcântara Costa. Boa tarde, seja bem-vindo. Cumprimentos simpáticos lá Professor Canga Gomes. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Boa tarde, audiência TPA e obrigado. Doutor Alcântara, nós ouvimos no relato desta peça que o acusado fazia promessas de forma recorrente. Qualquer dia eu assassino alguém da sua casa. E falava com um jovem que acabou por perder a vida. Claramente, Mário. Lá em casa não sabemos como é que temos que falar para com o nosso povo. Porque todos os dias aqui no Ecos exercemos aquela função pedagógica de lançar consciência cívica. E temos estado sempre a dizer, a partir do momento que alguém começa a ameaçar-nos, ameaçar nosso filho, ou mesmo ameaçando um vizinho nosso, a segunda vez que retoma esse comportamento de ameaça, vamos ter cultura de denúncia e fazer participação à polícia. Então logo ouvir esta ameaça, claramente, vamos embora. A segunda vez, porque é reincidência. Quem está a ameaçar a segunda vez, porque o discurso que ele produz já está recalcado na mente. É uma inevitabilidade. Está apenas à espera que um dia execute esta promessa.
Portanto, sempre que houver situações desse tipo, as mamães lá em casa, os papais, os avós, qualquer ameaça, se for a segunda vez, recorra à polícia. A polícia nunca vai dizer quem é que disse e a polícia tomará conta de começar a vigiar esse rapaz que ameaça para depois poder monitorar o comportamento dele e dali ir conversar com ele no âmbito da polícia de proximidade, polícia comunitária, porque tem essa função, a polícia de ir conversar com aqueles grupos que apresentam uma predelinquência, comportamentos de rebeldia, ir aconselhá-los e, de certa forma, lhes dizer os caminhos que este comportamento poderia lhes levar, cadeia ou morte. Portanto, as mamães e os papais lá em casa têm que aprender. Estás a ver essa situação? Também acontece porque o papai e a mamãe que sabia dessas ameaças cruzou as pernas e os braços, dormiram e agora a situação grave bateu à porta. Por que não? Garcia. Exatamente. Por que não disseram? Por que não informaram nada? Porque até no conselho do bairro também, convocando o pai do rapaz, lhe dizendo aquilo que o filho dela costuma prometer, também é uma maneira de resolver as situações. Enquanto não formos exercendo esta consciência cívica na família, porque as coisas começam ali, na família, então perderemos sempre os nossos filhos nas mãos dos que prometem matá-los. Doutor Nkanga Gomes, quase sempre, isso nós temos visto aqui nas matérias divulgadas, quem vandaliza em tom de retaliação a casa, os bens, propriedades, em circunstâncias similares, de alguém que esteja acusado de tirar a vida do membro de uma determinada família, são os parentes que perderam o ente querido. Ou seja, aqueles que deixaram de ter um membro, são estes os primeiros a vandalizar. Neste caso, é completamente diferente. A família que perdeu é que está a proteger a casa de onde saiu o acusado. Incrível, não é, professor? Mário, queria primeiro lamentar aqui a morte, né, do jovem que perdeu-se por este comportamento antissocial, um comportamento criminoso, e lamentar. Entrando no mérito da questão, Mário, enquanto as famílias angolanas não aprenderem ou não reforçarem aquilo que os especialistas têm partilhado com seu pouco conhecimento, nós vamos continuar a assistir intermitentemente a este tipo de conduta. E nós temos dito que a família é a estrutura social de base, é a base da sociedade, onde toda e qualquer instituição, organização, ela deriva. Se a família não se reestruturar, não assumir o seu papel, vamos constantemente ver comportamentos deste género. Este menino faz parte de uma família. A família conhece o comportamento dos filhos, certo? E com esse comportamento dos filhos, na incapacidade de educá-lo, temos dito aqui o doutor Alcântara, vá à polícia, faça a denúncia, porque assim, está provado cientificamente. Não somos nós que estamos a falar, foram cientistas, foram estudiosos, percebe? Que o indivíduo que faz promessas reiteradas vezes, o cérebro vai assumindo aquela informação como normal. Isso é ciência. E há uma certa negligência na nossa sociedade, nas famílias angolanas, que só vêm atrás de quem tem domínio de matéria quando acontece, quando alguém morre, não é? Isso chama-se negligência. E nós passamos aqui a mensagem da prevenção. É um filho mal criado, indisciplinado, comportamento delinquente, não consegue educá-lo, chame a família, chame o conselho do bairro, reúnam, tem capacidade, chame a polícia, porque a polícia tem um papel pedagógico para reorientar este menino e para salvar o seu próprio futuro. É preciso que se passe uma mensagem para a sociedade que a polícia tem N funções. E uma dessas funções é ressocializar também o cidadão. Está a perceber?
e perdemos o jovem. Isso demonstra aqui que há uma certa consciência jurídica por parte da família que perdeu o jovem em proteger o imóvel do suposto criminoso. Agora, pedimos aqui à família com uma certa idoneidade moral. O seu pai, a sua mãe devem vir às autoridades e trazer o seu filho a entregar à polícia. A família do acusado, neste caso. Do acusado, exato. Se assim não acontecer... São coniventes. São coniventes. E a polícia, de facto, né, tendo a competência que tem, quer o DIP, quer o SIC, irão atrás do menino e vão encontrá-lo. Então, é fundamental que a família traga o menino porque tirou a vida de alguém. Vocês tinham o tempo de pegar o vosso filho, reeducá-lo, ou chamar a polícia e evitar com que chegasse a este nível para matar um jovem. Então, o vosso filho deve ir preso, deve ser julgado, deve ser sancionado, porque na sociedade há regras. Não vale a pena esconder o seu filho, ele vai ser capturado. Doutor Alcântara, quer acrescentar algum... Mas já vai poder acrescentar, doutor? Já vai poder acrescentar. Vocês estão recordados, acho que ouviram falar de uma hospedaria. A hospedaria serve para hospedar. E há muita gente que vai à hospedaria. Será? Já viram casos de gente que vai à hospedaria? Não é verdade, doutor? Claramente. Doutor, casos de gente que vai à hospedaria. Eu O que é que acontece? Diga. Também já estive numa hospedaria. Na hospedaria, sim. Claramente. Sim, é porque quando a pessoa está fora do seu local de residência, pode recorrer a uma hospedaria. Não, mesmo estando dentro do seu âmbito de residência, a hospedaria se pode ir para descansar, descrever algumas coisas, conversar com amigos também. Isto é cultural, claramente. Claramente. Deixar a casa ir para a hospedaria? Porque repare, muitas vezes em casa as nossas crianças são bastante irrequietas. Pronto. E a nossa casa é pequena. Eu, se tenho uma conversa particular com o Mário e também o Nkanga, posso convidá-los para irmos numa hospedaria sentar. Poderíamos não usar o quarto, mas numa sala e conversamos, acertamos as nossas coisas. Os grandes negócios, há pessoas que vêm da América. Estás a ver aqueles prédios enormíssimos na Baixa de Luanda? Sim. Havia empresários que vinham do Brasil, de Nova Iorque, reunir ali. É para poder desestressar um pouco e a conversa correr na normalidade. Isto Muito bem. Muito normal. Muito bem. Uau! Agora, o doutor Alcântara está a rir porque não deu uma explicação que vale a pena. O Nkanga está a olhar para aí. Mas é verdade o que ele disse. Claro, claro. Agora, o que é que aconteceu? Muito recente. Não, o que ele disse é verdade. É um sítio para descansar. Só que nós agora, aqui que rotulamos a hospedaria. Foi para a hospedaria. Que coisa, né? Mas o que é que aconteceu muito recentemente? Um grupo de cidadãos à margem da lei, eles estão a ser... Este grupo está a ser acusado de cercar a hospedaria, não sei por carga d'água, não era para descansar. Sabe porquê? Porque eles também são acusados de assassinar o segurança. Mas como crime não compensa, Tia Cília, mostra o que é que aconteceu. Uma dor que não se consegue controlar. São lágrimas de quem não quer acreditar que um pai que saiu para ganhar o pão para os filhos perdeu a vida. Desde que mataram meu irmão, eu como Ana Paula, eu vejo meus sobrinhos a sofrerem, porque ele é quem lutava por seus filhos. Hein? Ele lutava, trabalhava pelos seus filhos, apesar que não era muito, mas o pouco ele dava pelos seus filhos. Eles tiraram a vida do Moisés e do meu irmão. Nesse momento eu sei que eles vão estar na cadeia, né? Mas para mim digo assim que isso não é o suficiente. Ele mesmo vai estar preso, ele vai estar se preso. Mas a prisão, digo assim, tal de eu cedo, a família ele pode vir lhe tirar. Perdi uma marguê mesmo que apoiava que apoiava as crianças. Assim. E as crianças mesmo também estão acostumadas com o pai dele. Assim. Nesse momento mesmo, assim, as crianças mesmo começam a perguntar os pais, se sentem assim que isolados porque estão acostumados com o pai deles. Segundo a mãe do jovem, ele tinha dívida a pagar e foi trabalhar na esperança de voltar a casa com salário para quitar a dívida. Quinta-feira já podia receber já salário, assim que ele me disse. Quinta-feira, mamãe, vamos pagar as dívidas, já vou vir com o dinheiro. Eu falei, meu filho, faz isso, porque a vizinha também está precisando do dinheiro, eu só deu que lápide de 2 semanas, de 15 dias. Quando você vir, ter que entregar já esse dinheiro para eu ir pagar. Tudo bem. Terça, quarta-feira já.
É cadáver, já não há mais nada até agora. Só óbito, ficamos só com óbito. Tem que se fazer justiça mesmo. Este jovem encontrava-se na hospedaria no dia do assalto e acabou por ser baleado. O outro que esteve aí dentro ouviu. Assim que ele ouviu, saiu aí dentro, não me perguntou, deu 2 tiros da perna. Deu-me 2 tiros da perna. Assim que me deu 2 tiros da perna, eu fiquei por 3 minutos, deitei. Mesmo no momento que ele me deu o tiro, ainda queria sempre o telefone. Dei-lhe o telefone, assim que lhe dei-lhe o telefone e pedia que eu tinha que tirar o código. Estes jovens detidos são acusados pelo Serviço de Investigação Criminal de Luanda como os assassinos do jovem segurança da hospedaria nos Ramiros, que em vida chamou-se Mário Daniel Sequeira. Estes cidadãos estão implicados no crime de homicídio qualificado, que vitimou um cidadão de 32 anos de idade, que era a segurança de uma hospedaria, que em vida se chamou Mário Sequeira. Estes cidadãos acorreram a essa hospedaria, encontraram no bar da hospedaria pessoas a conviver e, para não serem importunados, efetuaram 2 disparos ao segurança, a queima-roupa, que acabou por sucumbir no local. De seguida, fizeram outros disparos com a arma de segurança que atingiu um outro cidadão no seu membro inferior esquerdo. Feito isso, foram até ao caixa e retiraram cerca de 15 mil kwanzas. E na mesma noite, rumaram para uma outra zona, onde efetuaram também um outro roubo qualificado em uma residência, que infelizmente também alvejaram uma cidadã de 25 anos de idade com um disparo na região do pescoço, que está nesse momento no hospital e o seu nos cuidados intensivos, melhor dizendo. Os mesmos são acusados de fazerem parte de um grupo de delinquentes implicados em outros crimes, em estabelecimentos comerciais, residências, via pública e roubos qualificados. Estes vários crimes, inicialmente tínhamos consciência de que esses elementos eram envolvidos em mais de 13 crimes, só que no decorrer das investigações podemos denotar que estão implicados em mais de 40 crimes. Várias vítimas apareceram para denunciar. O segurança falecido deixa mulher e 3 filhos menores. O Dr. Alcântara, há bocadinho quando falávamos, ele disse que a pessoa sai para ir relaxar numa hospedaria. Infelizmente, temos isto. Aqui a questão da segurança, não é? Agora, Dr. Alcântara, eles aparecem, segundo vi, dito pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, eles estão citados em 40 casos. O que é que falta? Mário, países democráticos e de direito. Estados Unidos é o pilar da democracia e um brutal defensor dos direitos humanos. Há prisão perpétua nos Estados Unidos. E há estados até que tenham a pena de morte, não é? Exatamente. E aqui, como temos estado sempre aqui a chorar, a implorar, nós aqui estamos a dormir. Nós como Estado e depois eles como parlamentares. E eles como executivo. Pois. Está-se a dormir. Temos que recompaginar, reestudar as penas direcionadas para os indivíduos que põem em posse, estão em posse de arma de fogo e vão fazendo caça dos outros só para os assassinar. Estou a tirar o termo homicídio porque é simpático. Pois, olha, podemos olhar. Estou a tirar aqui. Que Cecília, frisa mesmo a imagem do... O termo homicídio porque é simpático, mas é para assassinar os outros gratuitamente, com a pura intenção de poder abocanhar-se dos meios. É telefone, é 15 mil kwanzas, é boa sapatilha. E estes grupos reincidentes, temos ali os montes e nós já estamos a dormir. Não pode ser assim. Esse país, nesse ponto de vista, de estarmos lá a dar simpatia, dar largadas aos nossos jovens, 16 anos até os 30, que estão a praticar esses crimes mediáticos e hediondíssimos, estamos aqui a acarinhá-los demais.
vamos convocar pela primeira vez, não sei se parece que já houve nos anos em que eu era criança, 75 e 6 se calhar, pena de morte. Agora era melhor trazermos a prisão perpétua. Senão, somos nós também que estamos conscientes que a criminalidade não se resolve com o aumento de penas. Mas estamos aqui a dizer, temos que trazer aqui o contexto. Ao mesmo tempo que o Executivo se esforçará para ir apoiando as famílias, para que as famílias se robusteçam do ponto de vista financeiro e econômico, também vamos aplicar a prisão perpétua para levarmos os dois jogos ao mesmo tempo para ver se educamos essa sociedade que está endiabrada. Doutor, eu estava a olhar atentamente para os 5 rapazes. O que é que lhe ia na cabeça? Pode partilhar connosco? Olha, o que me ia na cabeça é a questão em nome da democracia. Nós temos dito aqui em particular que a democracia ela deve ser adaptada de acordo com o contexto sociocultural de cada país. Estes jovens que tiram a vida dos outros com dolo, com intenção... Desculpa, olha-me só para o que está na ponta. Um puto. Na flor da idade. É na flor da idade, mas é altamente perigoso. Muito bem. Cuidado com isso. Hoje, meninos de 16, 17, 18 anos são altamente perigosos. Estão metidos no mundo perigo. Né? Cuidado. E reflexivos. E aqui, Mário, nós já falamos aqui de várias teorias. Já falamos que o país tem problemas econômicos, as famílias estão pobres, está tudo bem. Mas nós não podemos nos aproveitar ou usar a base pobreza econômico-financeira para justificar a ação criminosa, hedionda, dolosa da vida dos outros. Não. Lá em casa, se tiver a ver os factos, o cara que come, não. Aqui não tem mais historinhas. Está a perceber, Mário? Não há histórias. A pobreza não pode servir de base para justificar... comportamentos destes. Exatamente. E aqui, o Parlamento, o Executivo, como o Dr. Canta fez menção, é melhor olharem para essa estatística, para esse gráfico e repensarem aqui um modelo de penalização dura e de dar um destino específico a quem tira a vida dos outros gratuitamente, Mário. Nós não podemos ter compaixão. Estas nem são pessoas, não é? Nem sei qual é o adjetivo que eu vou utilizar. Não servem para nada. Está a perceber, Mário? Não servem para nada. É bom que quem tem poder político e quem tem poder judicial olhe para essa estatística, para esses indicadores, para que de facto consigamos tomar medidas duras e repor aqui um certo comportamento positivo a nível da sociedade, sob pena de qualquer um de nós sofrer uma tentação destas. Ser vítima também. Ou seja, se não vale a pena ver com conversas românticas, Mário. Muito bem. Não há romantismo. O gráfico está a ascender. Se os criminosos estão a crescer, não é? O Estado também deve aplicar medidas e métodos para poder reduzir significativamente isso. É só ouvirmos o choro daquela mulher com o coração partido, não é? Há e depois, quando se tira a vida de um cidadão que é um chefe de família, ele destruturou uma família completa. Quem vai pagar a escola do filho? Quem sustenta a sua esposa? Quem vai dar carinho aos filhos? Há aqui um déficit de afetividade, de acolhimento, um conjunto de consequências em cascata. Muito bem. Então, e nós vamos começar a olhar isso? Não. É preciso refletir, tomarmos decisões. Nós somos muito reativos, estás a ver? Temos que ser proativos. É fundamental isso. Doutor Alcântara, faço-lhe uma pergunta, mas vai responder-me depois do intervalo. A ressocialização, eles agora 40 casos. Ou seja, eles fazem. Parece aquele jogador que... No Porto havia um jogador assim, partia a perna de todo mundo, nunca levava vermelho, não é? Até que aos 40 anos deixou de jogar futebol, nunca levou vermelho. Bom, estou a exagerar, já levou, sim senhora. Já, o Jorge Costa e o Pepe. Até a Cecília falou do Jorge Costa e o Pepe. O Pepe era o zero e viseiro. O Jorge Costa até partiram-lhe o dedo num jogo AC Milan-Porto. Ele andou a gozar com o Jorge Weah, depois já foi presidente da Libéria, e partiu-lhe o dedo. Não, partiu-lhe o nariz com uma cabeçada. Ele partiu o dedo partiu o nariz, não é? Bom, se eles se socializarem, podem voltar
Se eles mudarem de comportamento, voltam à sociedade. Vamos ver isso daqui a pouco, depois do intervalo. E depois do intervalo também vamos falar de algo que marcou a sociedade angolana no último final de semana. Uma luta de gangues provoca a morte de uma mulher. Volte connosco, até já! Subscrição de TV, recarga de energia pré-paga, fatura da água, fácil! Paga estes serviços com o Money e habilita-te a ganhar um Suzuki Baleno ou ainda a oferta de um destes serviços que pagaste. Quanto mais serviços diferentes pagares, mais chances tens de ganhar. Abre já a conta grátis, liga para o *449 Cardinal ou baixa a app Unitel Money. É simples, é para todos. Folheto, candango, açúcar branco, capanda, 1 kg, por apenas 1.279 kwanzas. Candeeiro de mesa, por apenas 27.999 kwanzas. Smartphone, por apenas 34.999 kwanzas. Com Candando, fica tudo melhor. Hoje, quando chego a casa, depois de um dia intenso de trabalho, olho no que tenho à volta. Eu orgulho-me. E digo mais, valeu a pena o sacrifício. Hoje tenho a casa que sempre sonhei. Hoje, a minha família tem o conforto que sempre desejei. Agora, o sonho é real. Venha viver com qualidade, segurança e comodidade. Condomínio Luizana, na cidade universitária Luanda. Condomínio Luizana. O sonho agora é real. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Fica ligado à DSTV e assista todo o futebol que mereces. DSTV, a tua casa do desporto. Eu sou Heavy C. 30 anos de carreira de Heavy C. Grande show de celebração dias 13 e 14 de setembro no CCB. Heavy C. Celebração dos 30 anos de carreira. Imperdível. Bilhetes já à venda. Para mais informações, 923